que foi eleito lá em 2018 e teria um mandato até 2026, né? Em conversa aí com uma reportagem, o Marcos Duval afirmou que um dos fatores que o levaram à decisão foi um diálogo presenciado pelo então presidente Jair Bolsonaro, lá em 2022, né, no final, depois das eleições, em que o então deputado Daniel Silveira, que também é do PTB lá do Rio de Janeiro, teria proposto uma ação golpista ao parlamentar. A Duval afirma que a proposta envolvia não disponibilizar não desmobilizar os acampamentos golpistas e, enquanto isso, gravar sem autorização alguma conversa que comprometesse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes. Né? Segundo ele mesmo, né, segundo relatou o Duval, eles me disseram: nós colocaríamos uma escuta em você e teria uma equipe para dar suporte. E você vai ter uma audiência com o Alexandre de Moraes. E você conduz a conversa para dizer que ele está ultrapassando os limites da Constituição. E assim a gente impede o Lula de assumir e Alexandre será preso. O senador diz que a proposta foi verbalizada pelo então deputado Daniel Silveira e Bolsonaro estava na mesma reunião e indicou concordar com a ideia. Segundo Marcos Duval, ele pediu para analisar a proposta e responder em um segundo momento. E que, em seguida, relatou o caso ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Ainda de acordo com o senador, Moraes ficou surpreso e considerou a proposta um absurdo. Né? Na rede social dele, então, em publicação feita nessa madrugada, o Duval cita problemas recentes de saúde e diz que vem sendo alvo aí de ofensas e que tem sido muito pesado para a família dele, né? Diz o parlamentar. Após 4 anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através dessa comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política. Então, em uma rede social, ele afirmou aí que ele, né, está se retirando da política. Nos próximos dias, darei entrada ao pedido de afastamento no Senado e voltarei para minha carreira nos Estados Unidos. Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim, afirma em outro trecho. O suplente do Marcos Duval no Senado é Rosa Forest, que até 2021 o nome da Rosana, né, constava como gerente de benefícios e transferência de renda da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo, né? Então a gente tem aí, né, esta que é um importante anúncio do Marcos Duval, né, ele que até então está como senador ainda, não fez o pedido de renúncia, vai fazer ainda. É ele que também votou aí na reeleição do Pacheco para o Senado, que para alguns bolsonaristas foi dito como traição, né, porque eles não estavam concebendo que ele iria votar contra o Rogério Marinho, né? Era uma tentativa fadada ao fracasso, a gente já estava imaginando isso. Mas agora a gente teve aí mais uma questão colocada, né? Que é a tentativa, mais uma tentativa de golpe de Estado, de prender o Alexandre de Moraes. O que lembra a gente que aquela questão que eles falavam, inclusive dentro dos QGs aí, na frente dos QGs do Exército e também dentro dos acampamentos bolsonaristas, de que o Alexandre de Moraes iria ser preso, tinha fundo de verdade. Eles estavam tentando realmente prender o Alexandre de Moraes, né? Então, essa é a questão. Eles estavam tentando dar o golpe. Aquilo que eles estavam anunciando, que a gente estava achando que era besteira, que era sem fundamento, que eles, né, nesse entre conversas com OVNIs, né, tentativa de conversa com OVNI e essas mensagens desencontradas, tinha fundo de verdade. Eles realmente estavam tentando prender o Alexandre de Moraes, realmente estavam tentando um golpe de Estado, só que não conseguiram, felizmente. Eu tinha visto uma professora de direito da USP, ela tuitou o seguinte, assim, né? Não chamem essas pessoas de malucas, elas são golpistas. São criminosas e são terroristas. E aí eu acho que isso mostra o quanto o que ela disse é verdade. Porque é o seguinte, eles estavam brincando, faziam todas essas idiotices, ou incitavam todas essas idiotices
por maldade, que era pra poder enganar a gente achar que eles eram só um bando de doido e não tava dando atenção para ele, não dar atenção pra eles. Enquanto, na verdade, eles estavam tentando articular todo um golpe por trás, assim. Não basta o ataque incitado a lá, aos três poderes, né? Ao STF, o, ao Congresso, ao STF, o Palácio do Planalto, não basta todo esse golpe que eles organizaram, ainda tem toda essa questão sobre toda essa questão ainda dentro das instituições, porque enganar o Alexandre de Moraes é um golpe contra aí sim contra a instituição da democracia, né? Fazer com que o Alexandre de Moraes criasse provas contra si, enganar ele, enganar e já pensando em impedir a eleição do Lula, né? Isso porque ali ele não fala o período que isso foi, se isso foi antes da eleição ou depois da eleição, mas a gente já vê que antes das eleições eles iam buscando saídas ali para poder travar uma possível vitória do Lula. Isso, lógico que estava dado, e se não fosse o Lula, talvez outra pessoa não ganharia, mas eu acho que depende que qualquer nome que viesse ali ia haver uma coalizão muito forte contra o Bolsonaro. Demonstra pra gente de que essa organização ela já era premeditada, porque já tem denúncias de antes das eleições de o que estava acontecendo, durante as eleições, com motocicletas e tudo mais, e após as eleições com a organização desses bolsonaristas em frente aos QGs do Exército, né? Então você tem aí uma organização criminosa, pensada, e aí a gente pode, inclusive a gente tem que repensar aquelas coisas que a gente falava, inclusive as piadas que nós fizemos, de que eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam, sim, muito bem organizados, articulados, e se não fosse o Lula uma pessoa, uma figura que tem um histórico, que tem política para demonstrar, que tem uma força, que é uma força que é muito maior do que o PT, que é muito maior que a esquerda, a gente não teria voltado com a democracia. Provavelmente hoje nós estaríamos anunciando alguma coisa, algum desgoverno do Bolsonaro, porque ele teria ganhado. De alguma forma ele teria ganhado, porque tudo que eles fizeram, os sucessivos golpes, né, as tentativas de golpes que eles tentaram e não conseguiram, né? Então é isso aí, mais uma notícia, né? Uma notícia boa, porque a gente conseguiu descobrir mais